Doutor Pereira, espere! Alexandre parou no meio da calçada ao escutar os gritos de Carmen, a recepcionista do edifício. Seus sapatos italianos rangeram contra o mármore do lobby enquanto se virava irritado pela interrupção. O que foi agora, Carmen? Tenho uma reunião em 20 minutos. É que tem uma menina aqui que diz que o senhor é o papai dela. Alexandre soltou uma gargalhada seca. Uma menina? Carmen, por favor, não tenho tempo para brincadeiras. Não é brincadeira, doutor. Ela está esperando há 2 horas. Diz que se chama Lúcia e que o senhor conhece a mãe dela. O empresário sentiu como se tivesse levado um balde de água gelada. Seus olhos se dirigiram para a pequena figura sentada em uma das poltronas do lobby. Uma menina loira de uns 5 anos abraçava um coelho de pelúcia gasto. Suas pernas balançavam sem tocar o chão. Isso é ridículo. Eu não tenho filhos. Doutor, ela diz que o senhor demitiu a mãe dela e que por isso não tem dinheiro para comer. O som do malho golpeando a madeira de mogno ecoou na sala do Fórum Criminal de São Paulo como um tiro seco. Um estrondo definitivo que fez vibrar o ar carregado de poeira e desespero. Não houve murmúrios depois do golpe, apenas um silêncio denso, pesado, quase irrespirável. A luz da tarde se filtrava pelos vitrais altos, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar-condicionado. Mas essa luz não trazia calor. Era uma luz fria, judicial, que expunha cada defeito, cada medo e cada mentira. No centro dessa imensidão intimidante, sentada no banco dos réus, Isabelle parecia incrivelmente pequena. Não usava um terno elegante, nem mesmo roupa de rua decente. Usava seu uniforme de trabalho, um vestido azul marinho de tecido sintético barato, com gola branca engomada, que agora apertava sua garganta como uma corda invisível. Mas o mais humilhante, o que fazia os presentes desviarem o olhar, com uma mistura de pena e desprezo, eram suas mãos. Isabelle ainda estava com as luvas de borracha amarelas, aquelas luvas brilhantes e ridículas que usava para esfregar os vasos sanitários da mansão. Ela as havia colocado naquela manhã para limpar uma mancha de vinho no tapete persa, e nem sequer permitiram que as tirasse quando a polícia a arrastou para fora de casa. Agora, essas luvas gritantes descansavam sobre a madeira nobre do estrado, um contraste visual grotesco que berrava sua posição no mundo. Ela era o lixo que se varre, não a pessoa que se escuta. Diante dela, a uma distância que parecia um abismo oceânico, estava Alexandre, impecável, perfeito. Seu terno azul marinho, feito sob medida por alfaiates italianos, se ajustava a seus ombros largos com precisão militar. Em seu pulso esquerdo brilhava um relógio suíço que custava mais do que Isabelle ganharia em 10 vidas de trabalho duro. Alexandre não a olhava. Mantinha o olhar fixo no juiz com a mandíbula tensa e os olhos escuros, vazios de qualquer emoção que não fosse uma fria determinação. Para ele, isso não era uma tragédia pessoal, era um trâmite, uma correção necessária. Uma empregada havia mordido a mão que lhe dava de comer, e o sistema devia se encarregar de extirpar o problema. Não havia ódio em sua postura, apenas uma decepção gelada e uma arrogância tão natural que nem mesmo ele notava que a possuía. Senhora Isabelle Rodrigues. A voz do juiz era grave, profunda, acostumada a ditar destinos sem que lhe tremesse o pulso. Seu advogado de ofício não compareceu. O tribunal não pode esperar mais. A senhora está sendo acusada de furto qualificado, agravado por abuso de confiança. As evidências apresentadas pela parte requerente, o senhor Alexandre Pereira, são contundentes. A senhora entende a gravidade do que está acontecendo aqui? Isabelle levantou o olhar. Seus olhos vermelhos e inchados buscaram desesperadamente alguém na sala que lhe oferecesse um olhar de apoio, mas só encontrou rostos hostis. Sabrina, a noiva de Alexandre, estava sentada na primeira fileira, com as pernas cruzadas e um sorriso quase imperceptível pintado em seus lábios vermelhos. Usava um vestido de seda cor creme e brincava distraidamente com um anel de diamantes, desfrutando do espetáculo como se estivesse assistindo a uma peça de teatro medíocre. Sabrina havia ganhado.
Isabelle estava sozinha, sem dinheiro, sem advogado, com essas malditas luvas amarelas marcando-a como uma criminosa. A voz de Isabelle se quebrou. Tentou engolir saliva, mas tinha a boca seca como o deserto. Senhor juiz, eu não... Aconselho que pense bem em suas palavras, interrompeu o promotor, um homem calvo com cara de pitbull que parecia ansioso por ir almoçar. Se declarar culpada agora, o Sr. Pereira teve a imensa generosidade de solicitar uma pena reduzida, 5 anos de prisão efetiva. Se insistirmos em um julgamento longo e perder, garanto que pedirei 10. E acredite, senhora, vai perder. Isabelle olhou para Alexandre uma vez mais. Me olhe, pensou com todas as suas forças. Por favor, me olhe. Sou eu. Sou a mulher que preparava seu café exatamente como você gosta, sem que me pedisse. Sou a que cuidava de sua casa como se fosse um templo. Como pode acreditar que sou uma ladra? Mas Alexandre continuava olhando para frente, inflexível, como uma estátua de gelo. A dor dessa indiferença foi pior que a ameaça da prisão. O homem que havia amado em segredo, o pai de seus filhos, que nem sequer sabia que era pai, a estava destruindo sem pestanejar. O juiz suspirou impaciente e ajustou os óculos sobre o nariz aquilino. E então, como se declara a acusada? Isabelle fechou os olhos, sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Pensou em seus filhos Lucas e Mateus, esperando-a na casa da vizinha, sem saber se sua mãe voltaria naquela noite. Se lutasse e perdesse, seriam 10 anos sem vê-los crescer. Se rendesse agora, seriam 5. A lógica da pobreza, a lógica de quem nunca teve poder, se apoderou dela. Era melhor aceitar a derrota rápida que ser esmagada lentamente. Abriu a boca para pronunciar a palavra culpada. O ar entrou em seus pulmões para formar a sentença de sua própria morte social. Não! O grito não veio de Isabelle. Foi um berro agudo, infantil, carregado de uma fúria pura que quebrou o protocolo da corte em 1000 pedaços. As portas duplas do fundo da sala se abriram de golpe, batendo nas paredes com violência. Todos os presentes, incluindo o juiz, giraram a cabeça assustados. E ali estavam 2 figuras pequenas, idênticas, vestidas com camisetas vermelhas desgastadas e calças jeans que ficavam um pouco curtas. Lucas e Mateus, de 7 anos, irromperam no corredor central correndo com uma velocidade desesperada, ignorando o guarda de segurança que tentava torpemente agarrá-los. Mamãe, não diga isso! Gritou Mateus, o mais impulsivo dos dois, enquanto corria em direção ao estrado. Alexandre se virou bruscamente, franzindo o senho, incomodado pela interrupção. Mas quando seus olhos pousaram nas crianças, seu incômodo se transformou instantaneamente em algo mais, algo físico. Sentiu um soco no estômago, como se lhe tivessem tirado o ar dos pulmões. Eram 2 crianças idênticas, com cabelo castanho revolto e aqueles olhos de cor avelã profunda com manchas douradas, os mesmos olhos que ele via toda manhã no espelho enquanto se barbeava. As crianças não pararam. Cruzaram a grade que separava o público da zona judicial. Passaram correndo junto à mesa do promotor que havia se levantado indignado e chegaram até Isabelle. Isabelle, paralisada pelo choque, mal teve tempo de reagir. Lucas e Mateus subiram no banco dos réus. Lucas, com lágrimas correndo por seu rosto sujo, estendeu suas mãozinhas e cobriu com força a boca de sua mãe, selando fisicamente a confissão que estava prestes a sair. Não fale, mamãe, murmurou o menino, apertando as palmas contra os lábios dela, sem se importar com as luvas de borracha amarelas, nem com o olhar severo do juiz. Você não fez nada. Se ela for para a prisão, gritou Mateus, virando-se para enfrentar a sala inteira com o peito agitado pela corrida e pela indignação. Se ela for para a prisão, esse senhor também tem que ir. O dedo pequeno e acusador de Mateus apontou diretamente para Alexandre. O tempo parou. Na sala do tribunal ninguém respirava. O juiz tinha a boca ligeiramente aberta, incapaz de processar o caos. Sabrina havia se levantado pálida como cera, agarrando sua bolsa de grife com os nós dos dedos brancos. Alexandre estava congelado. Olhava para o menino que o apontava.
Olhava a fúria nesse rosto infantil, a coragem desesperada, o queixo levantado com um orgulho que lhe resultava dolorosamente familiar. O que significa isso? Sussurrou Alexandre, sua voz potente reduzida a um fio de incredulidade. Isabelle, com a boca ainda tampada pelas mãos de seu filho, olhou para Alexandre nos olhos, e pela primeira vez em todo o julgamento, ele a viu. Realmente a viu e viu o terror absoluto em seu olhar. Não terror à prisão, terror de que ele descobrisse a verdade. 24 horas antes, a mansão dos Pereira no Morumbi não cheirava a lar, cheirava a cera para pisos com aroma de lavanda importada e a flores frescas que se trocavam religiosamente todas as manhãs antes que murchassem. Era um mausoléu de mármore e cristal desenhado para impressionar os sócios comerciais e manter à distância qualquer rastro de imperfeição humana. Para Isabelle, esse cheiro era o lembrete constante de sua invisibilidade. 24 horas antes do desastre no tribunal, Isabelle estava de joelhos no vestíbulo principal, esfregando com frenesi uma mancha imaginária no piso de mármore branco. Seus joelhos doíam, uma dor constante e surda que havia aprendido a ignorar depois de meses de trabalho. O uniforme azul coçava suas costas devido ao suor. O ar-condicionado estava ligado numa temperatura gelada para o conforto dos senhores, mas para alguém que não parava de se mover carregando baldes e aspiradores, o contraste térmico era uma tortura. Mais rápido, pelo amor de Deus! A voz de Sabrina cortou o ar como um chicote. Alexandre chega em 20 minutos para o almoço e quero que este piso brilhe tanto que eu possa ver os poros do meu rosto nele. Você é burra ou simplesmente lenta? Isabelle apertou os dentes baixando a cabeça para que Sabrina não visse o fogo em seus olhos. Sim, dona Sabrina, desculpe, já estou quase terminando. Sabrina passou caminhando perto dela, batendo os saltos com força desnecessária, e acidentalmente chutou o balde de água ensaboada de Isabelle. A água cinza se derramou um pouco sobre o piso recém-polido. Ai, olha o que você fez! Exclamou Sabrina com uma falsidade teatral, levando uma mão ao peito. Você é um desastre, Isabelle. Não sei por que Alexandre insiste em manter funcionários da agência barata. Deveria despedi-la agora mesmo. Vou limpar, senhora. Não se preocupe, respondeu Isabelle mecanicamente, torcendo o pano com suas mãos enluvadas em amarelo brilhante. Isabelle não estava ali pelo salário, embora precisasse dele desesperadamente. Estava ali por uma missão suicida, uma tortura autoimposta que nenhuma mãe deveria ter que suportar. Havia aceitado o trabalho de limpeza na mansão de Alexandre Pereira, sabendo perfeitamente quem ele era. Sabia que ele era o pai biológico dos gêmeos. Sabia que ele era o homem com quem teve um romance apaixonado e fugaz 8 anos atrás, quando ele havia escapado da pressão de sua família milionária para viver uma vida real na cidade litorânea, onde ela trabalhava como garçonete. Alexandre nunca soube que ela ficou grávida. Quando a família dele o encontrou e o arrastou de volta ao seu mundo de negócios e heranças, ele partiu pensando que estava fazendo um favor a Isabelle ao não amarrá-la a uma vida complicada. Deixou-lhe uma carta e dinheiro. Ela rasgou a carta e doou o dinheiro ao orfanato local, jurando que criaria seus filhos sozinha com dignidade. Mas a vida é cruel e o destino tem um senso de humor macabro. 3 meses atrás, Isabelle havia sido diagnosticada com uma doença degenerativa. Os médicos não lhe davam mais que 2 anos de mobilidade plena. O pânico se apoderou dela. O que aconteceria com Lucas e Mateus? Não tinham mais ninguém. Então traçou um plano desesperado. Entraria no mundo de Alexandre, trabalharia para ele, veria que tipo de homem era agora. E se demonstrasse ter um coração nobre, encontraria a maneira de dizer-lhe a verdade antes que fosse tarde demais. Mas o Alexandre que encontrou não era o homem doce e sonhador daquele verão. Este Alexandre era duro, cínico, e estava cegado pelo status. E pior ainda, estava prestes a se casar com Sabrina, uma mulher que destilava veneno pelos poros. O som de um motor potente anunciou a chegada da Ferrari de Alexandre. O coração de Isabelle deu uma cambalhota, como sempre fazia quando ele estava perto. A porta principal se abriu
e Alexandre entrou falando por seu telefone celular, sem sequer levantar o olhar. Vende as ações agora. Não me importa se o mercado desabar. Quero liquidez para a fusão da segunda-feira. Faz isso. Passou ao lado de Isabelle sem vê-la. Para ele ela era um móvel a mais, uma extensão do aspirador de pó. Isabelle sentiu aquela pontada familiar de dor no peito. Estou aqui, queria gritar-lhe. Seus filhos têm seu sorriso. Me pergunta como eles estão. Mas ficou calada esfregando o mármore. Sabrina correu para recebê-lo, transformando seu rosto de bruxa numa máscara de doçura nauseante. Meu amor, chegou na hora certa. O beijou na bochecha, marcando-o com seu território. Estava prestes a ficar louca com essa empregada nova. É tão desajeitada, acho que deveríamos revisar nossas medidas de segurança. Alexandre guardou o telefone e suspirou cansado. Faz o que quiser, Sabrina. Só se assegure de que o jantar desta noite esteja pronto. Vêm os investidores japoneses. Foi então que aconteceu. Lucas e Mateus, que deveriam estar na escola, haviam seguido sua mãe. Haviam se esgueirado no jardim dos fundos da mansão, escondidos entre os arbustos de hortênsias, só para ver onde a mamãe trabalhava, e talvez vislumbrar o homem rico de quem tanto ouviam falar nos noticiários. Da janela da sala, Isabelle viu uma sombra vermelha se mover no jardim. Seu sangue congelou. As crianças. Se Sabrina as visse, seria o fim. Mas Sabrina não estava olhando para o jardim. Estava subindo as escadas em direção ao quarto principal. 5 minutos depois, um grito histérico ecoou do andar de cima, fazendo tremer o lustre do vestíbulo. Alexandre! Me roubaram! Isabelle se levantou de um pulo com o coração martelando na garganta. Alexandre subiu as escadas correndo. Isabelle, impulsionada por um mau pressentimento, o seguiu timidamente e ficou na soleira da porta aberta do quarto principal. Sabrina estava diante de seu porta-joias aberto, atirando colares e anéis no chão num ataque de fúria. Meu colar de diamantes. O que sua mãe me deu não está. Gritou virando-se para Alexandre com lágrimas falsas brotando de seus olhos. Estava aqui esta manhã. Só uma pessoa entrou neste quarto para limpar o banheiro. O dedo de Sabrina, com unha de acrílico vermelho sangue, apontou diretamente para Isabelle, que estava parada na porta tremendo. Alexandre se virou lentamente. Seu rosto era uma máscara de decepção absoluta. Não havia ira, só um desdém infinito. Caminhou em direção a Isabelle, invadindo seu espaço pessoal. Isabelle podia sentir seu perfume, uma mistura de madeira e cítricos que lhe trouxe memórias dolorosas de noites na praia sob as estrelas. É verdade? Perguntou Alexandre em voz baixa, letal. Te dei trabalho quando ninguém mais dava porque a agência disse que tinhas necessidades especiais. E assim me paga. Senhor, juro pela minha vida que não... Começou a dizer Isabelle com a voz afogada pelo medo. Não jure, gritou Sabrina. Chamem a polícia que a revistam. Certamente já entregou para algum cúmplice. Alexandre não duvidou. Tirou seu telefone. Vou ligar para o chefe de polícia. Não tolero ladrões em minha casa. Nesse momento, Isabelle olhou pela janela do quarto. Embaixo, no jardim, Lucas e Mateus estavam grudados no vidro, olhando a cena com olhos arregalados. Isabelle sentiu que o mundo desabava sobre ela. Se aprendessem, os serviços sociais levariam as crianças. Se falasse e dissesse que eram seus filhos, Alexandre poderia tirá-los dela com seu poder e dinheiro e deixá-los nas mãos da malvada Sabrina. Estava encurralada. 10 minutos depois, as sirenes da polícia uivavam na entrada da mansão. 2 oficiais entraram com algemas nas mãos. Levem-na, ordenou Alexandre virando-lhe as costas para se servir um copo de uísque, incapaz de olhar a traição nos olhos. Espera, gritou Sabrina. Que a levem assim com o uniforme e essas luvas de borracha nojentas, que toda a vizinhança veja o que é uma empregada ladra. O oficial pegou Isabelle pelo braço com brutalidade. Ela não ofereceu resistência, só virou a cabeça uma última vez em direção à janela, rezando para que as crianças tivessem fugido. Mas em seu coração sabia que isso era apenas o começo de um pesadelo. Enquanto a empurravam para a viatura sob a chuva que começava a cair, Isabelle não chorava por ela.
Chorava porque sabia que a inocência de seus filhos acabara de morrer naquela tarde, vendo sua mãe ser tratada como uma criminosa por seu próprio pai. A chuva começou a cair com força, não como uma garoa melancólica, mas como uma cortina de água densa e fria, que parecia querer lavar a sujeira moral que acabara de manchar a entrada imaculada da mansão dos Pereira. Isabelle sentia cada gota como um alfinete gelado cravando-se em sua pele, através do tecido barato de seu uniforme azul. Os policiais não foram gentis. Para eles, ela era apenas mais uma estatística, outra empregada doméstica que havia caído na tentação de roubar de seus patrões ricos. A rotina do desprezo. Um dos oficiais, um homem corpulento com o rosto marcado pelo cansaço, a empurrou em direção à viatura estacionada em frente à fonte de mármore. As algemas de metal se fecharam ao redor de seus pulsos com um estalo metálico que ecoou mais forte que os trovões distantes. Mas o que tornava a cena verdadeiramente grotesca eram aquelas luvas. As luvas de borracha amarelas, ainda úmidas pela água ensaboada com que havia estado limpando o piso minutos antes, ficaram presas sob o aço das algemas. O amarelo berrante brilhava sob as luzes giratórias vermelhas e azuis da viatura, transformando Isabelle numa caricatura, numa palhaça triste no meio de uma tragédia grega. Por favor, sussurrou Isabelle com a voz afogada pelo choro que tentava reprimir. Deixem-me tirar as luvas, por favor, meus filhos. Se alguém me vir... O oficial parou um segundo, talvez tocado por uma pitada de humanidade, ao ver o desespero genuíno nos olhos da mulher. Fez menção de soltar-lhe uma mão e permitir que tirasse essa peça ridícula. Nem pense nisso, oficial. A voz de Sabrina cortou o ar desde a varanda da mansão. Sabrina estava de pé, sob o abrigo do teto, protegida da chuva, com os braços cruzados e um sorriso triunfal que mal disfarçava. Ao seu lado, Alexandre permanecia em silêncio, com uma mão no bolso da calça e a outra segurando um copo de uísque, olhando a cena com uma expressão indecifável. Ela queria limpar, não é? Continuou Sabrina, elevando a voz para se assegurar de que os vizinhos, que começavam a se assomir pelas janelas das mansões vizinhas, escutassem cada palavra. Pois que se vá como o que é, uma empregada suja que não soube respeitar a casa que lhe abriu as portas. Deixe que leve as luvas. É a única lembrança que merece levar daqui. Alexandre franziu o senho ligeiramente ante a crueldade desnecessária de Sabrina, mas não disse nada. Seu orgulho estava ferido. Ele havia dado uma oportunidade a Isabelle, havia confiado nela. Até havia sentido uma estranha e perigosa familiaridade em sua presença, algo que lhe lembrava tempos mais simples e felizes. E ela lhe havia pago roubando o colar de sua mãe, a única joia que tinha um valor sentimental real para ele. Agora nas mãos de sua noiva, a traição pesava mais que a piedade. O oficial, intimidado pela autoridade que emanava do casal milionário, voltou a empurrar Isabelle para dentro. Já escutou a senhora? Isabelle tropeçou ao entrar no assento traseiro da viatura. O plástico duro e frio do assento arranhava suas pernas. Ao se fechar a porta, o som do mundo exterior se amorteceu, deixando-a encerrada numa cápsula de cheiro de desinfetante e suor velho. Através da janela embaçada, Isabelle viu como as luzes das casas vizinhas se acendiam, viu silhuetas atrás das cortinas de seda. O bairro exclusivo de Alto de Pinheiros estava desfrutando do show. A empregada ladra. Podia imaginar os comentários, as fofocas no clube de golfe no dia seguinte. Mas nada disso importava. Seu olhar, frenético e aterrorizado, buscava uma só coisa: os arbustos de hortênsias perto do portão principal. E ali estavam. Através da chuva e das lágrimas, viu duas pequenas manchas vermelhas entre o verde escuro das folhas: Lucas e Mateus. Seus filhos estavam agachados, encharcados pela chuva, abraçados um ao outro com uma força que lhe partiu a alma. Lucas tinha uma mão sobre a boca de Mateus para impedir que gritasse. Os olhos de ambos estavam fixos nela, abertos como pratos, cheios de um terror absoluto. Estavam vendo como levavam sua mãe, arrastada como um animal. Isabelle colou o rosto no vidro sem se importar com a umidade. Não saiam,
rogou-lhes mentalmente. Fiquem aí até que se vão. Corram para a casa da Dona Rosa. Por favor, meus amores, não deixem que ele os veja. Se Alexandre os visse agora, se descobrisse sua existência neste contexto, pensaria que eram cúmplices, ou pior, usaria seu poder para tirá-los dela e entregá-los ao sistema de acolhimento. Tinha que protegê-los, mesmo que isso significasse deixá-los sozinhos sob a chuva. A viatura arrancou. Isabelle viu como a figura imponente de Alexandre ficava cada vez menor no espelho retrovisor, ainda parado na varanda, imóvel, enquanto Sabrina se pendurava em seu braço rindo. Viu os arbustos se moverem ligeiramente, quando seus filhos se deixaram cair no chão derrotados. A dor física das algemas não era nada comparada com a agonia daquele momento. Isabelle fechou os olhos e deixou cair a cabeça contra o assento dianteiro, soltando um gemido que se perdeu no ruído da sirene. Nesse instante, algo dentro dela se rompeu. A esperança de dizer a verdade a Alexandre, a fantasia de que ele reconhecesse seus filhos e os amasse, morreu naquele assento traseiro. Agora só restava a guerra, uma guerra silenciosa de uma mãe contra o mundo. Onde está o colar? Perguntou o oficial que dirigia olhando-a pelo retrovisor com desdém. Se nos disser agora, talvez o juiz seja indulgente. Os ricos às vezes perdoam se recuperam seus brinquedos. Isabelle olhou suas mãos enluvadas em amarelo, essas mãos que haviam trabalhado até sangrar para comprar os livros escolares dos gêmeos. Essas mãos que haviam acariciado o rosto de Alexandre 8 anos atrás, enquanto ele dormia. Eu não tenho, disse com voz morta, e Deus sabe que ele vai se arrepender disso. Não por mim, mas pelo que acabou de perder sem saber. O oficial soltou uma risada seca. Sim, sim, todos dizem o mesmo. Deus é minha testemunha. Mas no tribunal, senhora, Deus não tem voto, só o dinheiro e as provas. E a senhora não tem nenhum dos dois. A viatura virou na esquina e a mansão desapareceu de vista, levando consigo a vida que Isabelle havia sonhado para seus filhos. A cela da delegacia cheirava a urina e desespero rançoso. Isabelle passou a noite sentada num banco de cimento frio, abraçando os joelhos para conservar o pouco calor corporal que lhe restava. Não lhe permitiram fazer uma ligação porque o sistema estava fora do ar, uma desculpa burocrática para quebrantar seu espírito antes do julgamento rápido. Mas Isabelle sabia a verdade. A influência de Alexandre Pereira chegava a todos os lugares. Ele queria um castigo exemplar rápido e silencioso. Na manhã seguinte, sem ter dormido um só minuto, foi transferida diretamente para o tribunal. Não houve oportunidade de trocar de roupa. Entrou na sala de justiça tal como havia saído da mansão, com o uniforme azul amarrotado, o avental manchado de lama seca e as luvas amarelas que agora pareciam grudadas em sua pele como uma segunda camada de vergonha. A sala do tribunal era um contraste violento com a cela. Madeira polida, tetos altos, o brasão nacional dourado brilhando sobre a cabeça do juiz. Tudo estava desenhado para intimidar, para fazer sentir pequeno o indivíduo diante do poder do Estado. E funcionava. Isabelle se sentia microscópica. Se sentou no banco dos réus. Ao seu lado, a cadeira do advogado defensor estava vazia. O defensor público designado havia enviado uma nota se desculpando por conflito de agenda. Isabelle estava sozinha, completamente sozinha, diante da maquinaria legal que estava prestes a triturá-la. Do outro lado do corredor, a mesa da acusação estava cheia. Alexandre estava ali sentado, com a elegância de um rei entediado. Ao seu lado, uma equipe de 3 advogados de sua firma corporativa revisava papéis com eficiência predatória. E atrás deles, na primeira fileira do público, Sabrina sorria se retocando a maquiagem num espelho de bolsinho, como se estivesse esperando o início de um filme. O promotor, um homem baixo com ambições políticas claras, se levantou. Não olhou para Isabelle, se dirigiu ao juiz e ao público com uma teatralidade ensaiada. Excelência! Começou-se passeando diante do estrado. Este caso é tristemente simples. É a história clássica da mordida na mão que alimenta. O Sr. Pereira, um pilar de nossa comunidade, um homem que gera milhares de empregos, abriu as portas de seu lar para esta mulher.
Deu-lhe trabalho quando ninguém mais a contratava devido à sua falta de referências. E como lhe pagou ela? O promotor se virou bruscamente e apontou para Isabelle com um dedo acusador. Roubando. Não comida por fome, não remédios por necessidade. Não. Roubou um colar de diamantes avaliado em 50 mil reais. Um capricho. Um ato de cobiça pura e dura, perpetrado por alguém que acreditou que podia enganar seus benfeitores. Isabelle baixou o olhar. As lágrimas caíam sobre suas luvas amarelas. Queria gritar que era mentira, que Sabrina a havia incriminado porque odiava ver como Alexandre às vezes ficava olhando para Isabelle com uma estranha nostalgia. Queria gritar que o colar nunca saiu do quarto, mas não tinha voz. O medo lhe havia fechado a garganta. A acusada foi encontrada sozinha no andar de cima, continuou o promotor implacável. Minutos depois a joia havia desaparecido. Não há outros suspeitos, não há rastros de entrada forçada. A matemática é simples, excelência. Ela é uma oportunista, um parasita que se aproveita da boa-fé de gente decente. Pedimos a pena máxima para enviar uma mensagem. A propriedade privada é sagrada e a traição à confiança não será tolerada. Alexandre escutava tudo isso com o rosto impassível, mas por dentro algo o incomodava. Olhava para Isabelle encolhida em seu assento, tremendo como uma folha. Lembrava-se de seus olhos. Lembrava a forma como ela lhe havia servido o café na semana passada, com uma ternura que não correspondia a uma simples empregada. Por que fizeste isso? Pensava ele. Se precisava de dinheiro, só tinha que pedir. Por que me roubar? Por que me humilhar assim? Sua dor não era pelo dinheiro, era pela sensação de ter sido enganado emocionalmente, embora não pudesse explicar por que lhe importava tanto uma simples faxineira. A acusada tem algo a dizer em sua defesa? Perguntou o juiz olhando para Isabelle por cima dos óculos com impaciência. O silêncio se estendeu tenso e doloroso. Isabelle levantou o olhar, olhou para Alexandre. Seus olhares se cruzaram. Nos olhos dele, ela buscou um rastro do homem que havia amado naquele verão distante. Buscou o pai de seus filhos, mas só encontrou um muro de gelo. Ele não ia salvá-la. Ele era o carrasco. Nesse momento, Isabelle pensou em Lucas e Mateus. Se fosse para a prisão, pelo menos eles estariam longe da influência tóxica de Sabrina. Talvez sua vizinha, a Dona Rosa, pudesse cuidar deles. Talvez fosse melhor assim. Se lutasse e revelasse a verdade agora, Sabrina destruiria as crianças. Sabrina faria qualquer coisa para evitar que os filhos ilegítimos de Alexandre reclamassem sua herança. Tenho que protegê-los, pensou Isabelle. Meu silêncio é seu escudo. Lentamente, com o corpo pesado como se fosse feito de chumbo, Isabelle se levantou. Seus joelhos tremiam violentamente. As luvas amarelas que ainda usava como uma marca de Caim apertaram a borda da madeira do banco dos réus. Excelência! Sua voz saiu quebrada, um sussurro rouco que mal se ouviu na sala. Não tenho advogado, não tenho dinheiro, não tenho ninguém que fale por mim. Alexandre apertou a mandíbula. Por um segundo, sentiu o impulso irracional de se levantar e parar tudo. A vulnerabilidade dela era quase insuportável de ver. Mas então, olhou para Sabrina, que lhe apertou a mão com força, lembrando-o de seu papel. Ele era o homem forte, o que não se deixa pisotear. Apenas responda à acusação, senhora Rodrigues, instou o juiz. Como se declara? Isabelle respirou fundo. O ar do tribunal sabia a poeira e a derrota. Fechou os olhos, imaginando os rostos de seus gêmeos uma última vez, antes de se entregar ao abismo. Eu, começou a dizer, se preparando para pronunciar sua própria sentença. Foi então que o som aconteceu. Um estrondo surdo atrás das grandes portas de carvalho da entrada principal. Gritos abafados dos guardas do corredor. Ei, não podem entrar aí! Se ouviu uma voz grave de fora. Deixa a gente passar. É nossa mãe, respondeu uma voz infantil, clara e potente como um sino. Alexandre se tensou na cadeira. Essa voz. As portas se abriram de golpe, não pela força das crianças, mas porque elas se jogaram contra elas com todo o peso de seus pequenos corpos. A luz do corredor inundou a sala,
recortando duas silhuetas idênticas, pequenas, despenteadas, com as camisetas vermelhas manchadas de lama por ter passado a noite escondidos, mas com uma determinação feroz que paralisou todos os adultos presentes. Isabelle abriu os olhos e o coração parou. Não, sussurrou aterrorizada. Vão embora. Mas já era tarde. Lucas e Mateus estavam correndo pelo corredor central, ignorando o protocolo, ignorando a polícia, ignorando o medo. Corriam em direção a ela, não como crianças assustadas, mas como pequenos guerreiros acorrendo ao resgate de seu mundo. A solidão do inocente se rompeu em 1000 pedaços. O julgamento estava prestes a deixar de ser um trâmite legal para se converter numa revelação que faria tremer os alicerces da vida de Alexandre. O caos explodiu na sala do tribunal, mas para Alexandre Pereira o som havia se apagado completamente. Via as bocas do juiz e dos oficiais se moverem, gritando ordens, via o promotor agitando os braços como um espantalho indignado, mas o único que seus ouvidos registravam era o eco daquela voz infantil que acabara de retumbar no ar. Se ela for para a prisão, esse senhor também tem que ir. O juiz golpeava seu martelo com uma violência que ameaçava partir a madeira. Ordem, ordem na sala! Bramava o magistrado com o rosto avermelhado. Oficiais, tirem esses menores daqui imediatamente. Isto é um tribunal de justiça, não uma creche. 2 guardas de segurança, homens grandes e desajeitados com uniforme cinza, avançaram em direção ao estrado. Suas botas pesadas ecoavam no chão de madeira, aproximando-se de Isabelle e das crianças, como predadores lentos. Isabelle instintivamente envolveu Lucas e Mateus com seus braços, protegendo-os com seu próprio corpo. As luvas amarelas de borracha, esses símbolos de sua humilhação, agora serviam como um escudo brilhante ao redor das camisetas vermelhas de seus filhos. Não os toquem, gritou Isabelle com uma voz que já não era a da empregada submissa, mas a de uma leoa acuada. Não se atrevam a tocá-los. Lucas, o gêmeo que tinha a mão sobre a boca de sua mãe, se virou para os guardas. Não tinha medo. Em sua mão livre, apertada num punho pequeno e sujo, segurava algo. Algo que havia guardado no bolso durante toda a noite, enquanto se escondiam da chuva. Alto! A voz de Alexandre cortou o ar. Foi uma ordem seca, autoritária, a voz que usava para fechar negócios milionários e demitir executivos. Os guardas pararam em seco, confusos, olhando alternativamente para o juiz e para o homem mais rico da cidade. O juiz, surpreso pela interrupção do requerente, baixou o martelo lentamente. Alexandre se levantou. Não sabia por que o fazia. A lógica lhe dizia para deixar que levassem as crianças, que deixasse que o sistema triturasse Isabelle e terminasse com essa farsa. Mas seus pés se moveram sozinhos. Caminhou lentamente até a grade que separava a área dos advogados do estrado dos acusados. Seu coração batia com um ritmo doloroso e errático. Essas crianças, seus rostos, eram como se olhar num espelho que distorcia o tempo, devolvendo-lhe uma imagem de sua própria infância perdida. — O que disseste, menino? Perguntou Alexandre, ignorando o juiz, ignorando Sabrina, que puxava a manga de seu paletó, sussurrando que se sentasse. Sua voz tremia ligeiramente. Mateus, o gêmeo que havia apontado para Alexandre, deu um passo à frente, separando-se do abraço de sua mãe. Limpou o nariz com o dorso da mão e olhou o gigante de terno azul diretamente nos olhos. — Disse que você é mau, respondeu o menino com uma honestidade brutal que nenhum adulto naquela sala se atrevia a ter. — Mamãe diz que você é bom, diz que você é um príncipe que se perdeu. Mas os príncipes não mandam as princesas para a cadeia. Um murmúrio percorreu a sala. A gente nas bancas traseiras se esticava para ver melhor. Isso já não era um julgamento por roubo. Era um drama humano se desdobrando em tempo real. — Senhor Pereira, interveio o promotor nervoso, não tem que escutar isso. São táticas emocionais baratas. Claramente a acusada treinou essas crianças para... — Cale-se! Rugiu Alexandre sem olhá-lo. Seus olhos não se apartavam das crianças. Lucas, o outro gêmeo, aproveitou o silêncio que seguiu ao grito de Alexandre. Com mãos trêmulas, desdobrou o que tinha no punho. Era um papel amarrotado,
com as bordas desgastadas por ter sido tocado milhares de vezes. Uma fotografia impressa em papel barato daquelas que se tiram nas festas de cidade. Ela não roubou seu colar, disse Lucas, sua voz aguda quebrando o silêncio. Ela não queria seu dinheiro. Ela só queria que você visse isto, porque disse que se você se visse quando era feliz, talvez parasse de estar tão triste e bravo o tempo todo. O menino estendeu a mão através da grade, oferecendo o papel amarrotado como se fosse uma oferenda de paz no meio de uma guerra. Alexandre sentiu que o ar se tornava denso. Deu mais um passo. Sua mão, manicurada e elegante, se estendeu em direção à mão pequena e suja do menino. Seus dedos se roçaram. Uma corrente elétrica, uma faísca de reconhecimento biológico, pareceu saltar entre eles. Alexandre pegou a foto. A sala prendeu a respiração. Alexandre baixou o olhar em direção à imagem. O mundo parou. O tribunal, o juiz, Sabrina, tudo desapareceu. Só restava essa imagem em suas mãos. Na foto, sob um sol brilhante e saturado, havia um casal jovem sentado na areia de uma praia. O homem era ele, mas um ele que quase havia esquecido que existiu. Tinha o cabelo mais comprido, despenteado pelo vento salgado, e vestia uma camiseta simples de algodão branco, não um terno de R$3.000. Estava sorrindo, não com seu sorriso corporativo de tubarão dos negócios, mas com um sorriso aberto, genuíno, cheio de luz. E abraçada a ele, rindo com a cabeça jogada para trás, estava Isabelle, mas não a Isabelle oprimida, de uniforme e luvas amarelas que tinha na frente. Era Isabelle a bela, a vibrante, a mulher com flores no cabelo que lhe servia ceviche no restaurante da costa, a mulher da qual se apaixonou perdidamente durante aquele verão em que escapou de sua vida de milionário. A mulher que abandonou quando seu pai morreu e teve que voltar para se encarregar do império familiar, deixando-lhe apenas uma carta covarde e dinheiro que ela nunca tocou. A lembrança lhe golpeou como um tsunami. O cheiro do mar, o som de sua risada, a promessa que lhe fez numa noite sob as estrelas. Nunca serei como minha família, Isabelle. Com você sou real. Alexandre levantou o olhar da foto, com os olhos cheios de lágrimas que não sabia que tinha acumuladas. Olhou para Isabelle através de uma nova lente. Já não via a empregada ladra, via a mulher que havia amado. E então olhou para as crianças, Lucas e Mateus. Tinham 7 anos. Fez o cálculo mental numa fração de segundo. 8 anos desde aquele verão, 7 anos de idade. O ar saiu de seus pulmões num gesto doloroso. Meu Deus, sussurrou Alexandre, e a foto escorregou de seus dedos, caindo no chão do tribunal como uma folha morta. Mas ninguém a olhou cair. Todos olhavam o rosto de terror e esperança de Isabelle. Alexandre, por favor, gritou Sabrina de trás, rompendo o encanto, sentindo que o controle escapava de suas mãos. É um truque. Essa foto é falsa. Qualquer um pode fazer uma montagem hoje em dia. Olhe para ela, é uma faxineira suja. Mas Alexandre já não a escutava. Estava no meio de um abismo, caindo em direção a uma verdade que mudaria sua vida para sempre. O papel fotográfico estava no chão, virado para cima, sorrindo burlonamente para a solenidade do tribunal. Alexandre deu um passo para trás, cambaleando como se tivesse recebido um golpe físico no peito. Levou uma mão à testa, sentindo o suor frio perlando sua pele. O juiz, recuperando um pouco de sua compostura, golpeou o martelo suavemente, confuso pela mudança drástica na atmosfera. Senhor Pereira, reconhece essa prova? Tem alguma relevância para o caso do roubo? Alexandre não respondeu ao juiz. Seus olhos estavam cravados nos gêmeos. Agora que o véu da ignorância havia caído, os sinais eram tão evidentes que doía não os ter visto antes. A forma como Mateus franzia o senho, com essa pequena ruga vertical entre as sobrancelhas. Era a mesma ruga que Alexandre via nas fotos de seu próprio pai. A forma como Lucas se postava com os ombros jogados para trás, desafiando o mundo apesar de seu tamanho. Era sua própria postura. Eram seus filhos. Não havia necessidade de exames de DNA, nem de documentos, nem de burocracia. O sangue chamava ao sangue com um grito silencioso e ensurdecedor.
A advogada da acusação, uma mulher loira e agressiva contratada pela firma de Alexandre, se levantou de um pulo sentindo o perigo. "Objeção, excelência!" gritou com voz estridente. "Isto é irrelevante. A vida pessoal passada do Sr. Pereira não tem nada a ver com o fato de que esta mulher roubou uma joia ontem. Estão tentando manipular o júri com sentimentalismo. Peço que se retire a prova e se expulsem as crianças." "Silêncio!" O grito de Alexandre foi tão potente que a advogada se sentou de golpe assustada. Não foi um grito de raiva, foi um rugido de autoridade absoluta. Alexandre se virou para sua própria equipe legal, com os olhos injetados em sangue e fúria. "Ninguém", disse Alexandre apontando para sua advogada com um dedo trêmulo. "Absolutamente ninguém vai voltar a pedir que tirem essas crianças daqui. Me entenderam?" A sala ficou petrificada. Alexandre voltou a se virar para o estrado. Abriu a pequena porta de madeira que separava a área legal do banco dos réus. Entrou no espaço de Isabelle. Isabelle recuou instintivamente, chocando contra o encosto da cadeira. As crianças se apertaram mais contra ela, rosnando baixinho como filhotes defendendo sua mãe. Alexandre parou a 1 metro deles. Podia ver o medo nos olhos de Isabelle, mas também via uma dignidade imensa, uma força que ele havia perdido anos atrás, entre salas de juntas e coquetéis vazios. "Isabelle", disse ele, sua voz quebrada, despojada de toda a arrogância. "Por quê? Por que não me contou?" Isabelle soluçou e foi um som dilacerante. Levantou suas mãos enluvadas em amarelo como pedindo perdão por sua existência. "Contar?" perguntou ela com a voz cheia de lágrimas amargas. "Como? Quando você foi embora me deixando uma carta e dinheiro como se eu fosse uma prostituta? Quando se converteu neste homem intocável que vive numa torre de marfim? Você poderia ter vindo até mim?" insistiu Alexandre, tentando racionalizar o irracional. "Eu teria ajudado. Nunca, nunca teria deixado meus filhos passarem fome." "Não queria seu dinheiro, Alexandre", gritou Isabelle, e a dor em sua voz fez eco nas paredes do tribunal. "Nunca quis seu maldito dinheiro. Os criei sozinha. Trabalhei 18 horas por dia limpando pisos, lavando roupa alheia, aguentando humilhações para que não lhes faltasse nada. Eles não sabem o que é o luxo, mas sabem o que é o amor. Sabem o que é jantar juntos toda noite, ainda que seja sopa rala." Alexandre sentiu que cada palavra era uma punhalada. "Então por que veio agora?" perguntou desesperado para entender. "Por que entrar na minha casa como empregada? Por que se arriscar a isso?" Isabelle baixou o olhar para seus filhos, acariciando o cabelo revolto de Mateus. Sua expressão se suavizou, passando da fúria para uma tristeza profunda e resignada. "Porque estou morrendo, Alexandre." O silêncio que seguiu essa frase foi absoluto. Até Sabrina, que estava prestes a gritar outra objeção do público, ficou com a boca aberta. Alexandre sentiu que o chão se abria sob seus pés. "O quê?" "Tenho uma doença degenerativa", confessou Isabelle, levantando o olhar para mirá-lo com olhos cristalinos. "Meus músculos vão parar de funcionar logo. Os médicos dizem que em 1 ano, talvez 2, já não vou poder caminhar e depois não vou poder cuidar deles." Isabelle levantou suas mãos enluvadas, mostrando-as como se fossem a prova de seu fracasso. "Entrei na sua casa porque precisava saber. Precisava saber se o homem que amei ainda existia dentro de você. Precisava saber se era um homem bom para poder confiar-lhe a única coisa que tenho neste mundo. Queria que os conhecesse, que os quisesse por quem são, não por obrigação. Mas..." Olhou ao redor da sala, para o juiz, para os policiais, para as algemas que pendiam do cinto do guarda. "Mas me enganei. O homem que amei morreu 8 anos atrás. Você é só um milionário que vê ladrões onde só há gente com fome de justiça. E agora? Agora vai me meter na cadeia e meus filhos vão ficar sozinhos." Isabelle começou a chorar, um choro profundo e desesperado que sacudiu seu corpo pequeno. Lucas e Mateus se abraçaram às suas pernas chorando também, olhando para Alexandre com ódio puro. "Vai embora", gritou Lucas. "Você é mau. Não queremos que seja nosso papai." Alexandre ficou ali parado no meio do tribunal, devastado. As palavras de seu filho o golpearam mais forte que qualquer sentença judicial.
Tinha todo o dinheiro do mundo, todo o poder, todos os contatos. Mas nesse momento, diante dessa mulher com luvas de borracha e dessas crianças com camisetas vermelhas, era o homem mais pobre da terra. Desde o fundo da sala, o murmúrio do público se converteu num clamor. A gente estava de pé, alguns chorando, outros gritando insultos contra Sabrina e Alexandre. O juiz golpeava o martelo inutilmente. Alexandre olhou para Isabelle destroçada. Olhou para seus filhos que o rejeitavam e então olhou para a zona do público, onde Sabrina o olhava com pânico, fazendo-lhe sinais para que saísse dali. Mas Alexandre já não via Sabrina. Seu olhar se desviou para a porta traseira do tribunal, que acabara de se abrir novamente. Uma figura idosa apoiada numa bengala entrava lentamente na sala. Caminhava com dificuldade, mas com a cabeça alta. Era uma mulher que Alexandre não havia visto em 5 anos, desde que a internou no Retiro Dourado, para que não interferisse com seu estilo de vida. Mamãe, sussurrou Alexandre, sentindo que o cerco se fechava. Dona Josefa havia chegado e não vinha sozinha. Atrás dela trazia a peça final do quebra-cabeças que destruiria a mentira de Sabrina e obrigaria Alexandre a enfrentar o espelho de sua própria consciência. O julgamento estava longe de terminar. A verdadeira sentença apenas estava por ser ditada. A entrada de Dona Josefa na sala do tribunal não foi apenas um evento físico, foi uma mudança atmosférica, como se a pressão barométrica do ambiente tivesse descido de golpe, tornando difícil respirar para todos os que usavam uma máscara de mentiras. O som rítmico de sua bengala, golpeando o chão de madeira, tac-tac-tac, ecoou com uma autoridade que nenhum martelo de juiz poderia igualar. Era um som lento, deliberado, o som de alguém que não tem pressa porque sabe que o tempo, ao final, põe cada rei em seu trono e cada palhaço em seu circo. Alexandre sentiu que o sangue se drenava de seu rosto. Suas pernas, que minutos antes o sustentavam com a arrogância de um homem que se acredita dono do mundo, agora pareciam feitas de água. Mamãe. A palavra saiu de sua boca como um sussurro estrangulado, uma mistura de incredulidade e terror infantil. Fazia 5 anos que não a via pessoalmente. 5 longos anos de ligações telefônicas curtas e obrigatórias no Natal gerenciadas por seus assistentes. 5 anos de enviar cheques mensais ao exclusivo asilo, o Retiro Dourado, para se assegurar de que ela tivesse os melhores cuidados, que na linguagem de Alexandre significava mantê-la longe, cômoda e calada. Ele havia se convencido de que era o melhor para ela, que sua demência senil requeria profissionais, que ele estava ocupado demais construindo um império para lidar com os devaneios de uma idosa. Mas a mulher que avançava pelo corredor central não parecia senil, parecia uma força da natureza contida num corpo frágil. Dona Josefa vestia um casaco de lã cinza fora de moda e ligeiramente desgastado nos punhos, uma peça que gritava austeridade em contraste com os ternos de grife de seu filho. Seu cabelo branco estava recolhido num coque severo e seus olhos eram 2 brasas acesas fixas em Alexandre. Não havia calor maternal naquele olhar. Havia julgamento. O público se apartava instintivamente a seu passo, abrindo um corredor de silêncio respeitoso. Até os guardas de segurança, que momentos antes pareciam dispostos a arrastar as crianças para fora da sala, recuaram, intimidados pela dignidade inata da idosa. Sabrina, desde a primeira fileira, soltou um suspiro audível. Levou a mão à boca, seus olhos se movendo freneticamente de Alexandre para a idosa. Não pode ser, sussurrou Sabrina com voz trêmula. Supostamente não pode sair. Paguei as enfermeiras para que... Se calou de golpe, dando-se conta de que havia falado alto demais, mas o dano já estava feito em sua própria consciência. Josefa chegou à altura da grade, parou, não olhou para Alexandre, virou lentamente seu corpo em direção ao banco dos réus. Isabelle, que continuava abraçada aos gêmeos, levantou o olhar. As lágrimas que corriam por seu rosto mudaram de sabor, já não eram lágrimas de solidão, mas de alívio dilacerante. Dona Isa, soluçou Isabelle, tentando se levantar, mas suas pernas falharam. Lucas e Mateus, ao ver a idosa,
soltaram sua mãe e correram para a grade. Vovó! Gritaram em uníssono, esticando suas mãos pequenas através da madeira. A transformação no rosto de Dona Josefa foi milagrosa. A severidade de ferro se derreteu instantaneamente, numa ternura dolorosa. Deixou cair a bengala no chão com um ruído seco e estendeu suas mãos enrugadas e trêmulas para pegar as mãos das crianças. Meus meninos, meus valentes soldadinhos, sussurrou a idosa, beijando os nós dos dedos sujos de seus netos. Perdoem-me por demorar tanto. O trânsito na cidade é terrível para uma velha tartaruga como eu. O juiz, recuperando a fala após o choque inicial de ver interrompida sua corte pela segunda vez, pigarreou ruidosamente. Senhora, rogo-lhe, isto é altamente irregular. Não pode interromper um procedimento judicial desta maneira. Quem é a senhora e o que faz aqui? Dona Josefa soltou as mãos das crianças suavemente, recolheu sua bengala com uma dignidade lenta e se virou para enfrentar o juiz. Se ergueu o mais alta que era, que não era muito, mas sua presença enchia a sala até o teto. Excelência, disse com uma voz clara, rouca pela idade, mas firme como o aço. Sou Josefa Pereira, sou a mãe do requerente. Apontou para Alexandre sem olhá-lo, e sou a avó dessas crianças. E vim aqui porque se vou ver morrer meu sobrenome hoje, quero vê-lo na primeira fileira. Vim testemunhar. O promotor se levantou de um pulo suando. Objeção. A senhora não está na lista de testemunhas. Seu testemunho é inadmissível. Além disso, o promotor olhou para Alexandre buscando aprovação, e então baixou a voz conspiratoriamente. Temos relatórios médicos que sugerem que a senhora Josefa sofre de demência. Seu testemunho não seria confiável. Alexandre sentiu uma pontada de vergonha tão aguda que quase vomitou. Ele havia autorizado esses relatórios. Ele havia assinado os papéis que declaravam sua mãe incompetente para manejar seus próprios bens. Tudo para facilitar a fusão da empresa 3 anos atrás. Dona Josefa soltou uma risada seca, curta e amarga. Demência? Perguntou-se virando para o promotor. É demência lembrar que meu filho não me visitou em 1825 dias? É demência saber que a mulher que ele acusa de ladra é a única razão pela qual não morri de tristeza naquela gaiola de ouro onde me trancaram? Fez-se um silêncio sepulcral. Deixem-na falar, disse Alexandre. Sua voz soou oca, derrotada. Se deixou cair em sua cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Já não lhe importava a estratégia legal, nem a imagem corporativa, nem o colar. Só queria que a tortura terminasse, ainda que isso significasse sua própria destruição. O juiz olhou para Alexandre, depois para a idosa, e finalmente assentiu gravemente. Suba ao estrado, senhora Pereira. Será permitido que fale, mas advirto que qualquer perjúrio será castigado, sem importar sua idade ou sobrenome. Josefa assentiu. Caminhou lentamente para a cadeira das testemunhas. Essa mesa velha da justiça, onde se decidem os destinos. Cada passo era uma vitória sobre o esquecimento. Se sentou, acomodou seu casaco cinza e pôs suas mãos sobre seu colo. Isabelle a olhava desde o banco dos réus com adoração e medo. Sabia que Josefa estava arriscando sua própria saúde ao estar ali. Jure dizer a verdade, disse o oficial, se aproximando com uma bíblia. Josefa pôs sua mão ossuda sobre o livro. Juro dizer a verdade, disse. E então seus olhos buscaram Alexandre, cravando-se nele como punhais, ainda que a verdade destrua meu próprio filho. A sala do tribunal estava tão silenciosa que se podia escutar o zumbido das lâmpadas halógenas no teto. Todos os olhos estavam fixos na idosa sentada no estrado. Parecia pequena naquela cadeira grande de couro, mas sua voz ecoou com a força de um profeta bíblico. Perguntam se conheço a acusada Isabelle Rodrigues. Começou Dona Josefa, falando diretamente ao júri, ignorando as formalidades. Sim, a conheço. A conheço melhor que as enfermeiras que me trocam os lençóis. A conheço melhor que meu próprio filho. Alexandre se estremeceu em seu assento, mas não levantou a cabeça. Há 3 anos, continuou Josefa, eu estava sentada no jardim do asilo, sozinha, como todos os domingos. Meu filho estava ocupado, sempre estava ocupado. Reuniões, viagens,
jantares importantes, desculpas baratas para não ver a velha que lhe limpava o nariz, e pagou sua faculdade. Esse dia uma mulher jovem entrou no jardim. Não trabalhava ali. Ia visitar sua tia, que dividia quarto comigo. Essa mulher era Isabelle. Isabelle baixou a cabeça, soluçando silenciosamente, lembrando desses dias. Isabelle viu que eu estava chorando, disse Josefa, e sua voz se quebrou pela primeira vez. Ninguém me perguntava por que chorava. As enfermeiras só me davam comprimidos para dormir. Mas Isabelle se sentou ao meu lado, pegou minha mão. Não lhe importou que eu fosse uma velha rica e amarga abandonada. Me escutou. E domingo após domingo ela voltou. Não para ver sua tia, que faleceu pouco depois, mas para me ver. Isabelle me trazia comida caseira porque sabia que eu odiava a gelatina do hospital, me lia livros, penteava meu cabelo. E um dia me trouxe 2 crianças. Josefa sorriu tristemente olhando para Lucas e Mateus. Quando vi essas crianças, quase me deu um infarto. Eram a viva imagem de meu marido, que em paz descanse, e de meu filho Alexandre quando era inocente. Não precisei de exames de DNA. O coração de uma avó não se engana. Perguntei a Isabelle quem era o pai. Ela chorou e me disse a verdade. Me disse que o pai era um homem que se havia perdido em sua própria ambição. Não me disse seu nome no início por vergonha, por não querer causar problemas, mas eu vi uma foto em sua carteira. Alexandre levantou a cabeça lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, inchados. Olhava para sua mãe com uma mistura de horror e fascinação. Soube que eram meus netos, declarou Josefa com força, e soube que meu filho os havia abandonado sem saber. Isabelle nunca me pediu um centavo sequer. Eu lhe ofereci dinheiro de minhas contas, mas ela se negou. Me disse, não quero que eles cresçam pensando que o dinheiro soluciona a ausência, dona Isa. Quero que seu pai os queira por amor, não por dinheiro. Um murmúrio de admiração percorreu a sala. A imagem da ladra estava se desmoronando, revelando uma santa. Mas então a voz de Josefa se endureceu, tornando-se fria e cortante. Isabelle adoeceu. Me contou sobre seus músculos. Me disse que tinha medo de morrer e deixar as crianças sozinhas. Eu lhe dei a ideia. Fui eu. Eu lhe disse, vai à casa dele, trabalha para ele, que veja as crianças. Alexandre está cego, mas não é um monstro. Se conviver com vocês, lembrará quem é. Josefa golpeou o estrado com seu punho fechado. Foi meu plano. Ela só queria salvar seus filhos. Entrou naquela mansão para limpar a sujeira de meu filho, não para roubar dele. O promotor, vendo que seu caso se desmoronava, tentou uma última manobra desesperada. Senhora Josefa, isso é muito comovente, mas não muda os fatos. O colar de diamantes de sua propriedade, que seu filho deu para sua noiva, apareceu desaparecido e a acusada foi a única na cena. A intenção emocional não apaga o delito material. Pode a senhora provar que ela não o roubou? Josefa olhou para o promotor como se fosse um inseto incômodo. Então girou sua cabeça lentamente, muito lentamente, até cravar seus olhos em Sabrina. Sabrina estava paralisada. Sua pele perfeita estava coberta de um brilho de suor frio. Esse colar, disse Josefa arrastando as palavras, esse colar de safiras e diamantes não era de Alexandre para dar, era meu. O dei a Alexandre para que desse à mulher que amasse de verdade. E quando soube que havia dado para essa coisa, apontou para Sabrina com desprezo infinito, soube que meu filho havia perdido o juízo completamente. Eu não sou uma coisa, gritou Sabrina se levantando. Sou sua futura nora. Cale-se, gritou Josefa. Você é uma víbora que esteve envenenando meu filho contra seu próprio sangue. Acha que não sei o que fez? Tenho olhos e ouvidos em todos os lugares, menina estúpida. Sei como trata os funcionários, sei como manipula Alexandre, e sei que Isabelle jamais tocaria em algo sujo, e tudo que você toca está sujo. Isto é indignante, gritou o advogado de Sabrina. São conjecturas de uma idosa senil. Onde está a prova? Josefa sorriu. Foi um sorriso terrível, o sorriso de quem tem o as na manga. Querem a prova? A prova não a tenho eu, a tem a inocência. Josefa apontou com seu dedo trêmulo para as crianças. Lucas, Mateus,
disse com voz doce. Viram algo no quarto da bruxa má? Todas as cabeças giraram para os gêmeos. Lucas, animado por sua avó, assentiu vigorosamente. Sim, disse o menino com sua voz clara ecoando no silêncio. A senhora Má estava gritando no telefone. Dizia, já estou farta dessa empregada. Vou tirá-la daqui hoje mesmo. E então... Então abriu sua bolsa grande e meteu o colar brilhante dentro. Mente! Gritou Sabrina histérica. É uma criança mentirosa. E depois o tirou, interrompeu Mateus. O tirou e o pôs na mochila da mamãe, quando ela não via. Mas eu pensei que era um jogo. Então, quando a senhora Má foi ao banheiro, eu o tirei da mochila da mamãe. O tribunal prendeu a respiração coletiva. Alexandre se levantou cambaleando. O que fizeste, Mateus? Perguntou Alexandre com a voz rouca. Mateus olhou para seu pai, depois para Sabrina e finalmente apontou a bolsa de grife Louis Vuitton que Sabrina tinha sobre seu colo nesse mesmo instante. O devolvi para seu lugar, disse o menino com inocência pura. O voltei a pôr na bolsa da senhora Má para que não se perdesse, porque roubar é feio. Os olhos de todos na sala se cravaram na bolsa de Sabrina. Ela a abraçou contra seu peito, recuando, com os olhos arregalados pelo pânico. Não, não é verdade, balbuciou Sabrina. Uma criança... Algo assim. Revise essa bolsa agora mesmo. Troou a voz do juiz se levantando e se inclinando sobre o estrado. Não tem direito, gritou Sabrina tentando correr para a saída, mas seus saltos altos a traíram e tropeçou. 2 oficiais a interceptaram antes que pudesse dar 3 passos. Um deles arrancou a bolsa de suas mãos. Com movimentos precisos, o oficial abriu o fecho e despejou o conteúdo sobre a mesa da evidência. Batom, carteira, chaves, um telefone celular. E ali, brilhando sob as luzes frias do tribunal como a própria verdade, caiu o colar de diamantes e safiras. O som da joia golpeando a madeira foi o som final da guilhotina caindo sobre a mentira. Um grito de assombro explodiu na sala. Alexandre olhou o colar. Olhou para Sabrina, que pernalteava e gritava insultos, e então olhou para Isabelle. Ela estava ali, digna, ferida, segurando seus filhos, validada pela verdade. Alexandre sentiu que seus joelhos cediam. Caiu no chão, não por um desmaio, mas pelo peso insuportável de sua própria culpa. Esteve prestes a destruir a única coisa pura que restava em sua vida. Sua mãe, desde o estrado, o olhava com severidade, mas também com uma pitada de esperança. A lição havia sido brutal, mas necessária. O milionário estava de joelhos e, pela primeira vez em anos, estava na altura correta para começar a pedir perdão. O som do colar de safiras e diamantes, golpeando a madeira da mesa de evidência, foi como o toque de um sino fúnebre para Sabrina. O brilho azul profundo das pedras preciosas, essas mesmas pedras que ela havia jurado terem sido roubadas, parecia zombar dela sob a luz clínica do tribunal. Durante 3 segundos ninguém se moveu. A sala ficou suspensa numa incredulidade coletiva, como se o cérebro de todos os presentes estivesse recalibrando a realidade. A empregada ladra era uma mãe sacrificada, e a vítima milionária era uma manipuladora sem escrúpulos. É mentira! O grito de Sabrina rompeu o transe. Foi um guincho agudo, desesperado, carente de qualquer elegância. Se lançou em direção à mesa como se quisesse engolir o colar e fazer desaparecer a evidência. Essa criança pôs ali. Esses pirralhos são uns delinquentes treinados. Me armaram uma cilada. Alexandre se levantou lentamente do chão, onde havia caído de joelhos momentos antes. Seus movimentos eram pesados, como os de um homem que carrega uma armadura de chumbo. Seu rosto, habitualmente controlado e inescrutável, estava decomposto. Seus olhos escuros passaram do colar brilhante para a mulher que esteve prestes a levar ao altar. Sabrina, disse Alexandre com uma voz que soou perigosamente tranquila, um sussurro que gelou o sangue dos que estavam perto. Você fez isso? Você escondeu o colar na mochila de Isabelle? Sabrina se virou para ele com o rosto manchado pelo rímel corrido e o pânico deformando suas feições. Tentou compor um sorriso, mas parecia uma careta grotesca. Meu amor, me escute. Fiz isso por nós. Essa mulher
Essa mulher é uma ameaça. Olhe para ela. É suja, é pobre. Trouxe esses bastardos para te tirar dinheiro. Tínhamos que nos livrar dela para proteger nosso futuro, nossa imagem. Fiz isso por você, Alexandre. A palavra bastardos detonou no ar. Alexandre fechou os olhos um momento e, quando os abriu, já não havia confusão, só uma fúria fria e absoluta. Deu um passo em direção a Sabrina. Ela recuou, chocando contra a grade. Esses bastardos, disse Alexandre articulando cada sílaba com veneno, são meus filhos. E essa mulher suja tem mais dignidade na unha do dedo mindinho que você em toda a sua vida miserável. Alexandre arrancou o anel de compromisso de seu dedo anelar, um anel familiar que ele usava, e o atirou no chão com desprezo. Acabou, Sabrina. Está demitida da minha vida, da minha empresa e da minha casa. E reze com todas suas forças, porque vou dedicar cada centavo de minha fortuna para me assegurar de que pague por isso. Basta de teatro, troou a voz do juiz, golpeando o martelo com fúria. Oficiais, detenham a senhorita Sabrina Vilar imediatamente. O juiz se levantou, apontando para Sabrina com um dedo acusador que tremia de indignação. Senhorita Vilar, fica sob prisão por perjúrio, falsificação de provas, denúncia falsa e difamação. E agradeça que não a acuse de crueldade infantil neste mesmo instante. 2 oficiais de polícia, os mesmos que haviam olhado Isabelle com desdém, avançaram agora para Sabrina. Não houve delicadeza. Agarraram seus braços e os torceram para trás. O som das algemas metálicas se fechando ao redor dos pulsos de Sabrina foi o som mais doce que Isabelle havia escutado em anos. Me soltem. Sabem quem é meu pai? Alexandre, faça alguma coisa, gritava Sabrina enquanto a arrastavam pelo corredor central, chutando e perdendo um sapato de salto no processo. Você não ama ninguém, gritou Dona Josefa desde o estrado, golpeando o chão com sua bengala. Tirem-na da minha vista! A porta do tribunal se fechou atrás dos gritos de Sabrina e um silêncio pesado voltou a cair sobre a sala. Mas desta vez, o ar era diferente. Já não cheirava a injustiça, cheirava a vergonha. A vergonha de todos os que haviam julgado o livro por sua capa. O promotor, pálido como papel, começou a recolher seus documentos freneticamente, evitando olhar alguém nos olhos. Excelência, gaguejou. À luz da nova evidência, o Ministério Público retira todas as acusações contra a senhora Isabelle Rodrigues. Pedimos desculpas ao tribunal e à acusada. O juiz suspirou profundamente e tirou os óculos esfregando a ponte do nariz. Olhou para Isabelle, que continuava de pé no banco dos réus tremendo, ainda com suas luvas amarelas, rodeada por seus 2 pequenos guardiões. Senhora Rodrigues, disse o juiz com voz suave, a senhora está livre. E em nome deste tribunal peço perdão. Falhamos miseravelmente hoje. Isabelle assentiu ligeiramente, incapaz de falar. As lágrimas continuavam caindo, mas já não tinha forças para soluçar. Só queria ir embora. Queria pegar seus filhos e desaparecer, mas suas pernas não respondiam. O estresse extremo havia acelerado os sintomas de sua doença. Sentia um formigamento entorpecente subindo por suas panturrilhas, uma fraqueza que ameaçava fazê-la desabar. Vamos, meninos, sussurrou Isabelle, se apoiando pesadamente no ombro de Lucas. Por favor, vamos para casa. Mas antes que pudesse dar um passo, uma sombra caiu sobre ela. Alexandre havia cruzado a pequena porta de madeira. Estava ali parado diante dela, a menos de 1 metro de distância. Já não havia barreiras legais, nem mentiras, nem noivas malvadas entre eles. Só 8 anos de silêncio e 2 crianças que o olhavam com desconfiança. Alexandre estendeu uma mão trêmula em direção a ela, como se quisesse tocar um fantasma. Isabelle, sua voz se quebrou. Mateus se interpôs imediatamente, empurrando a perna de Alexandre com suas mãozinhas. Não a toque, gritou o menino. Você é mau, fez minha mãe chorar. Alexandre olhou para seu filho, para esse pequeno ser que tinha seus mesmos olhos, defendendo sua mãe do monstro. O coração se partiu em 1000 pedaços. Deu-se conta de que recuperar sua liberdade era fácil.
Recuperar a confiança de sua família seria a batalha mais dura de sua vida. Eu sei, disse Alexandre se ajoelhando para ficar na altura das crianças, sem se importar em sujar seu terno de R$ 3.000 no chão empoeirado do tribunal. Eu sei, campeão. Sou mau. Fui muito mau. Mas preciso arrumar isso. Você não pode arrumar, disse Isabelle de cima, sua voz fraca, mas firme. Não somos uma empresa, Alexandre. Não somos um negócio quebrado. Somos pessoas e você nos quebrou faz muito tempo. A sala do tribunal começou a se esvaziar lentamente. O juiz, entendendo que o que seguia era um assunto privado, fez um sinal discreto aos oficiais para que desalojassem o público e a imprensa, mas permitiu que a família ficasse. Dona Josefa desceu do estrado com dificuldade e se sentou num banco próximo, observando a cena como uma guardiã silenciosa. Ficaram só eles 4 no centro do furacão. Alexandre de joelhos, os gêmeos formando uma barreira humana e Isabelle cambaleando como uma torre prestes a cair. Alexandre levantou o olhar para Isabelle. A via agora com uma clareza dolorosa. Via as linhas de expressão prematuras ao redor de seus olhos, marcas de preocupação e noites sem dormir. Via a magreza de seus braços e via essas malditas luvas amarelas de borracha que ela ainda apertava contra o peito como se fossem sua identidade. Isabelle, por favor, suplicou Alexandre com lágrimas correndo abertamente por suas bochechas. Me deixe ajudá-la, me deixe levá-la a um médico. Você disse que está doente. Tenho o dinheiro. Tenho os melhores especialistas do mundo. Podemos... Cale-se! Isabelle o interrompeu com uma explosão de energia repentina. Pare de falar de seu dinheiro. É a única coisa que você tem. É a única coisa que você é. Ela deu um passo para trás, quase perdendo o equilíbrio. Lucas a sustentou pela cintura. Você foi embora, Alexandre. Foi embora naquela noite e me deixou uma carta e um envelope com dinheiro. Sabe o que senti? Sabe o que é acordar e ver que o homem que você ama te pôs um preço? Isabelle se tirou uma das luvas amarelas com um movimento brusco e violento, jogando-a no chão entre eles. Sua mão nua estava vermelha, áspera, com a pele rachada pelos químicos de limpeza. Olhe essas mãos, Alexandre. Essas mãos limparam vasos sanitários, esfregaram pisos, carregaram caixas em mercados de abastecimento. Essas mãos trabalharam até sangrar para que seus filhos nunca ficassem sem um prato de comida. E fiz isso com orgulho. Fiz isso feliz, porque fazia por amor. O que fizeram suas mãos nestes 8 anos? Assinar cheques, acariciar o ego de mulheres como Sabrina. Alexandre olhou a mão nua de Isabelle e depois suas próprias mãos suaves, cuidadas, inúteis para a vida real. Sentiu uma náusea profunda em direção a si mesmo. Fui um covarde, admitiu ele baixando a cabeça, até que sua testa quase tocasse o chão. Meu pai havia morrido à pressão da empresa. Tive medo, Isabelle. Tive medo de não ser suficiente para você, de que meu mundo a destruísse. Pensei que estava te protegendo ao me afastar. Pensei que com o dinheiro poderia começar uma vida melhor sem mim. Não queria uma vida sem você, gritou ela, e sua voz ecoou na sala vazia. Te queria a você. E quando descobri que estava grávida, uma semana depois que você foi embora, te procurei. Liguei para sua empresa e sabe o que me disseram? Que o Sr. Pereira não aceitava ligações de pessoal não autorizado. Me fechou a porta na cara antes que pudesse dizer que você ia ser pai. A revelação golpeou Alexandre como um martelo. Ela havia tentado contatá-lo e seu próprio muro de segurança, esse muro que havia construído para se sentir poderoso, lhe roubou a chance de ver seus filhos crescerem. Me perdoe, soluçou ele uma e outra vez. Me perdoe, me perdoe. O perdão não cura, Alexandre, disse Isabelle, sua voz baixando de volume e tornando-se pastosa. Seus olhos começaram a desfocar. O perdão não vai me devolver minhas pernas, não vai... De repente os joelhos de Isabelle cederam. Não foi um tropeção, foi um colapso total. Suas pernas simplesmente pararam de receber sinais de seu cérebro. Mamãe! Gritaram Lucas e Mateus em uníssono, tentando inutilmente sustentar o peso de sua mãe. Alexandre reagiu por instinto.
Se lançou para a frente, esquecendo a rejeição, esquecendo o medo. Pegou Isabelle justo antes que sua cabeça batesse no chão de madeira. O contato foi elétrico. A teve em seus braços pela primeira vez em 8 anos. Sentia seu corpo frágil, trêmulo, suando frio. Cheirava a lavanda barata e a medo. Isabelle, Isabelle, me olhe! Gritou Alexandre, sacudindo-a suavemente. Isabelle piscou, lutando para se manter consciente. Seus olhos de avelã buscaram os dele. Estava pálida como cera. Não posso senti-las, sussurrou ela, olhando suas pernas com terror. Alexandre, já começou o fim. Alexandre sentiu um terror que nunca havia experimentado em nenhuma crise financeira. Isso era real. A mulher de sua vida estava se apagando em seus braços. Não diga isso! Alexandre levantou o olhar buscando ajuda, gritando para a porta. Um médico! Alguém chame uma ambulância! Papai. Lucas e Mateus estavam chorando, agarrando a roupa de Alexandre, não para atacá-lo, mas buscando segurança. No momento da crise, o instinto os levou para seu pai. E salva minha mãe! Suplicou Lucas, puxando a lapela do terno de Alexandre. Você é rico, salve-a, por favor! Essa súplica rompeu o último dique de orgulho em Alexandre. Olhou para seu filho chorando. Olhou para Isabelle paralisada em seus braços e se deu conta de que todo o seu dinheiro não servia de nada se não agisse como um homem. Com um movimento fluido, Alexandre pegou a mão esquerda de Isabelle, a que ainda tinha a luva amarela. Com uma delicadeza infinita, como se estivesse desativando uma bomba, puxou a borracha. A luva se deslizou, revelando a outra mão trabalhada e honesta. Alexandre atirou a luva longe. Te juro, Isabelle, disse ele colando sua testa na dela, misturando suas lágrimas. Não vou deixar que aconteça nada com você. Vou gastar até o último centavo. Vou mover céu e terra. Mas você não vai embora. Não, agora que te encontrei. Dona Josefa se aproximou deles, pondo uma mão no ombro de Alexandre e outra na cabeça de Mateus. Levante-a, filho, ordenou a idosa com voz firme. Pare de chorar e a levante. É hora de levá-la para casa, para sua verdadeira casa. Alexandre assentiu. Passou um braço por debaixo das pernas inertes de Isabelle e outro por suas costas. Se levantou carregando-a nos braços como se fosse uma noiva cruzando o umbral, mas esta era uma marcha muito mais solene. Isabelle apoiou a cabeça em seu peito, fraca demais para lutar, escutando a batida acelerada do coração do homem que a havia partido e que agora talvez estivesse começando a se recompor. Meninos, venham comigo, disse Alexandre olhando para os gêmeos. Não se separem de mim nunca mais. Saiu do tribunal carregando Isabelle, seguido por seus 2 filhos idênticos e sua mãe idosa. Lá fora, a imprensa esperava como abutres, mas Alexandre já não se importava com as câmeras. Só lhe importava o peso precioso que levava em seus braços e a corrida contra o tempo que acabara de começar.